Meus irmãos, boa noite. Nós estamos chegando ao final de mais um assunto na Escola Bíblica. Eu espero que vocês tenham desfrutado da leitura, do estudo desse livro, Membresia na Igreja. E nesse último estudo sobre se a membresia deve ser a mesma em todos os lugares, nós temos que nos lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos nessas semanas, né? E é bom recordar que tanto eu quanto vocês, nós temos um histórico, né? Nós aprendemos muitas coisas ao longo da vida. Certamente os adolescentes e crianças que estão crescendo na igreja hoje, eles terão um conceito e uma prática de vida cristã diferente daquelas que nós um dia iniciamos. Então, nós já valorizamos muito a instituição como igreja, eu me refiro à denominação. Logicamente que a gente se junta e a gente se une, ou pelo menos se uniu até aqui, por um nome, né, chamado Batista, e por acreditarmos, por termos as mesmas convicções bíblicas, não é? Mas temos aprendido que a igreja, além de ser muito mais do que uma denominação, aliás, a igreja não tem nada a ver com a denominação, né? Ser igreja, nós aprendemos que, segundo as metáforas que são usadas no Novo Testamento, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, não é? Igreja, coluna da verdade. E nós aprendemos então que, como membros do corpo de Cristo, nós temos que ser comprometidos com a sua causa, comprometidos com o seu reino, nos envolvermos de toda maneira possível. A ideia é de que nós somos representantes de Cristo na face da terra. E ao longo da nossa história de vida na igreja, nós aprendemos muitas coisas, não é? Mas nós recapitulamos aqui nesse livro que muito mais do que somente frequentar, muito mais do que simplesmente fazer parte dessa ou daquela organização ou ministério, nós somos um povo separado por Deus. A igreja de Cristo, ser membro da igreja do Senhor, significa que somos aquelas pessoas que, embora pecadores, nós fomos chamados para fora. Nós somos uma congregação santa, um povo separado por Deus para a prática de boas obras. E esse povo ele se ajuntou, e no nosso caso, de maneira muito especial, pessoas de toda a região, de todos os estados presentes em nossa igreja praticamente. Nós temos de norte a sul representantes em nossa igreja, e o que nos une são a pessoa de Cristo, a sua palavra, que norteia a nossa vida. Então a pergunta que essa lição propõe, se a membresia da igreja deve ser a mesma em todos os lugares, vai nos fazer pensar de que existirão sim diferenças. Então é bom pontuar o seguinte: nós somos iguais e seremos a mesma coisa no sentido de que somos corpo de Cristo, não é? Templo de Deus. A membresia da igreja será a mesma no sentido de que a ferramenta dada pelo Senhor para que o seu reino avance, ela é a mesma em todo lugar, seja aqui em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro ou no mundo. Mas somos diferentes na sua prática, por várias razões que nós vamos pensar. Uma igreja em Petrópolis, ela tem uma postura, ela tem estratégias de lidar com as pessoas. As igrejas da Baixada Fluminense, elas também usam as suas estratégias, elas funcionam de uma maneira onde o Evangelho vai ser anunciado de maneira mais efetiva, né? Então, cada igreja local vai ter a sua identidade. É impossível e não é correto nós tentarmos trazer a nossa antiga igreja para onde nós estamos hoje.
E eu quero introduzir esse assunto falando da minha frustração em todo o tempo em que eu queria que a nossa igreja aqui no Engenho da Praia ela fosse igual à segunda igreja batista de Petrópolis. Enquanto eu pensei assim, o meu coração, eu sofria, né, meu coração lamentava, e porque nós somos diferentes, embora povo de Deus, as pessoas são diferentes, os locais são diferentes, e a maneira de lidar com os problemas, embora o problema primário de que a igreja enfrenta seja o pecado, seja o nosso inimigo, a maneira que nós vamos lidar, ela vai ser diferente. Então eu sofri, né, eu tive um desgaste emocional, mental, enquanto eu quis trazer a segunda igreja ou transformar a nossa pequena congregação na segunda igreja batista de Petrópolis. Uma congregação iniciando comparada a uma igreja de décadas de existência. Então, a membresia ela é a mesma em todos os lugares até certo ponto. Então, nós não temos que ficar frustrados, lamentando, chorando por coisas boas que nós vivemos, mas pensar na identidade da nossa igreja, pautada na palavra e com os recursos, os dons que o Senhor nos deu, e pensando de como aplicar esses dons na vida da igreja e como nós também ministrarmos ao povo que está à nossa volta. Cada um com a sua particularidade, com o seu temperamento, com o seu perfil, com a sua reação contra a igreja também, que é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente do Amazonas. Então, cada igreja local vai ter sua identidade própria. E nós estudamos bem, dizendo que quando a igreja perde a sua identidade, primeiramente bíblica, ela dá um mau testemunho ao mundo. Não é? Então nós vamos primar pela nossa identidade bíblica como igreja, como corpo de Cristo, e vamos em oração, baseado nos dons e talentos que o Senhor nos deu, nós vamos agir em prol do reino para alcançar aqueles que estão à nossa volta. Então que o Senhor nos abençoe. Eu espero que estudos sobre membresia na igreja faça de você um crente mais comprometido, um crente que está disposto a fazer aquilo que Cristo fez, né? Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não levou em consideração ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, assumindo forma humana e forma de servo, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus ele deixou a sua glória, ele se identificou conosco por uma causa, morrer por mim e por você, e ressuscitando para nos dar vida. Que a nossa mentalidade como igreja local seja essa, que eu não pense em mim, mas pense no outro, que nós pensemos no reino, e olhemos para a sua palavra, e aí com essa intenção então nós vamos crescer, nos tornar mais parecidos com Cristo, e com certeza o Senhor será glorificado. Siga então nesse estudo, em oração, estudando com seriedade. Tenha liberdade de comentar, fazer perguntas aos professores e a cada um de nós. Que Deus te abençoe. Olá, irmãos, estamos aqui para mais um EBD. Nosso assunto de hoje, né, como o pastor já deve ter falado, na verdade é uma pergunta. A membresia deve ser a mesma em todos os lugares? Então, com base nesse estudo, nós temos alguns tópicos, né? E o meu tópico de hoje é como a membresia é a mesma em todos os lugares. Então, eu vou explicar como que ela é a mesma. Primeiro, independente de qualquer igreja, como eu falei, como foi falado na lição anterior, e no meu tópico eu falei sobre a igreja universal e sobre a igreja local, todos os membros são os mesmos em todos os lugares, primeiramente porque nós temos uma tarefa em comum e nós temos também ferramentas em comum. Então, a minha passagem, né,
A minha divisão é para explicar sobre essa questão. Como a membresia é a mesma em todos os lugares. Então nós vamos falar rapidamente, brevemente, sobre a tarefa que nós temos em comum. Então o autor fala o seguinte: ser uma sociedade diferente e separada, que por meio de sua própria distinção abençoa as nações e promove louvores ao Pai Celestial. Então, lá em Mateus 5, versículos 3 a 16, diz o seguinte: trata-se do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, nossa tarefa é comum, é ser luz. Nossa tarefa comum é glorificar o nome do Senhor, de forma que sejamos diferentes da sociedade. Então, a membresia, ela é sim igual em todo mundo, porque nós temos uma tarefa de sermos diferentes, nós temos uma tarefa de sermos separados do mundo, da sociedade. Vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos sofrer todo tipo de perseguição, sim, mas nós seremos bem-aventurados, ou seja, nós seremos felicíssimos se formos perseguidos, se sofrermos, se formos injustiçados por causa do Senhor. É uma tarefa comum a toda membresia. Não fomos chamados para termos glória, não fomos chamados para nos enriquecermos, mas fomos chamados para sofrer em nome de Jesus. Então essa é uma tarefa comum a todos nós, sermos diferentes da sociedade, sermos separados da sociedade. E não somente isso, mas glorificarmos o nome de Deus, independente das consequências que vierem sobre nossas vidas por sermos cristãos. Bom, a segunda pontuação, onde nós somos iguais em qualquer lugar do mundo, fala sobre as ferramentas que nós recebemos, ferramentas em comum. Então nós vamos tratar sobre essas ferramentas. Nós vamos ler Mateus 16, versículos 13 a 19, 18, versículos 15 a 20 e no 28, versículos 18 a 20. Então, Mateus 16, vamos lá. Mateus 16, versículos 13 a 19. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás nos céus.
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém o que era o Cristo, que ele era o Cristo. Bom, as ferramentas é que nós temos autoridade então para anunciar o Evangelho, confirmar os testemunhos verdadeiros de Cristo, ou seja, Pedro aqui reconheceu quem de fato é Jesus Cristo. Então nós temos essa ferramenta, o papel de representar a Cristo como ele verdadeiramente é, supervisionar o Evangelho. Nós vamos ler também em Mateus 18, 15 a 20, e vamos ler também que nós temos que propagar o Evangelho lá em Mateus 28, 18 a 20. Então, nossa ferramenta é ser o propagador, divulgar, esclarecer, demonstrar, vivenciar aquilo que realmente Cristo tem nos ensinado, nos preparado para viver e para representá-lo aqui na Terra. São ferramentas que ele nos dá com base no conhecimento que nós temos da palavra, no conhecimento que nós temos do próprio Cristo vivo e na divulgação pela qual nós temos que fazer. Então nós vamos ler também Mateus 18, 15 a 20. Diz assim na minha versão NVI: se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós estamos lendo a passagem que foi até ensinada na semana passada sobre disciplina na igreja. Então as ferramentas são, de fato, nós promovermos a disciplina. Nós devemos, então, apresentar o verdadeiro ensino. Nós devemos distinguir o que é certo e errado. Tudo isso com base na palavra de Deus. As ferramentas que nós temos, então, são ordens de Jesus para que a gente, com a sua palavra, com os seus ensinamentos, a gente consiga diferenciar aquele que é pagão ou que não é pagão. No caso, hoje, quem é cristão, quem não é cristão. Então ele nos dá ferramentas para que a gente consiga distinguir essas diferenças, saber quem é o verdadeiro Cristo, saber diferenciar aquele que honra ao Senhor como cristão, aquele que não honra ao Senhor como cristão. E nós vamos ler agora em Mateus 28, 18 e 20, que é particularmente assim, um dos textos favoritos que eu tenho, que trata sobre missões. Então assim, vamos ler, para que todos acompanhem juntos, vamos ler o texto. Mas a gente tem que, numa dessas ferramentas, a gente tem como papel propagar o Evangelho. Então vamos ler Mateus 28, versículos 18 a 20. Vamos ler do 16 em diante. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, ferramenta essa que nos dá o privilégio de propagar o Evangelho, e não só propagar, mas levar pessoas convertidas ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também aos ensinamentos da palavra, para que eles possam levar também a outros essa palavra. E daí então nós temos a grande comissão que Jesus nos instituiu a fazer,
para que mais pessoas conheçam o Evangelho e que se propague ainda mais. Bem, irmãos, que a gente possa então levar em consideração todo esse nosso assunto sobre a membresia ser a mesma em todos os lugares, porque de fato em todo o lugar, em qualquer igreja, todos nós vamos então receber a tarefa de proclamar o Evangelho. E as ferramentas que nós temos para sermos cristãos verdadeiros, para que nós venhamos a conseguir identificar aquele que de fato honra ao Senhor, aquele que se diz cristão, mas às vezes está indo à igreja, mas ainda não se converteu verdadeiramente, é quando a gente tem a palavra clara, não para julgarmos um ou outro, mas a gente vai conseguir, com a palavra do Senhor, com oração ao Senhor, nós vamos conseguir lidar com disciplina, nós vamos conseguir lidar com a proclamação do Evangelho, com o ensino, com o discipulado, com missões em modo geral. Bom, além disso, a membresia é igual em todo lugar, porque todas as igrejas vivem precisamente no mesmo contexto, ou seja, nós vivemos em um contexto igualitário em todos os lugares. Todos vivemos em um campo inimigo, pois o rei desse século, Satanás, que é um enganador, com a permissão de Deus, claro, mas nós vivemos então no mundo pervertido, no mundo de pecado, e nós somos a luz do mundo, vivendo num lugar onde existe a perversão dos pecados, porque Satanás é o rei desse século, é o príncipe do século, é o príncipe dessa nação perdida. Nós somos então embaixadores do rei. Os irmãos que estão vendo isso agora vão se recordar de que logo no início desse estudo nós falamos sobre sermos embaixadores, sobre a igreja de Cristo ser uma embaixada na terra. Então, toda a igreja, todos os membros, eles são embaixadores do rei onde quer que estejam. Somos representantes de Deus vivendo aqui na terra para proclamarmos o seu evangelho. Então os irmãos vão se lembrar lá no passado, logo no início dos nossos estudos, que nós falamos sobre essa questão de embaixadores. Então, somos todos iguais em qualquer lugar, porque nós estamos proclamando, estamos representando como uma embaixada. Embaixada nada mais é, para aqueles que ainda não estudaram, nós temos aí embaixada americana, embaixada de vários países aqui no Brasil. Nada mais é que um meio de que cada país possam colocar seus representantes aqui no Brasil, para que sua população que vive aqui, para qualquer questão jurídica, judicial que tem que se resolver, não seja necessário ir aos seus países para resolver esses problemas, mas eles vão na embaixada e resolvem. Assim como brasileiros que moram mundo afora, também quando tem alguma questão para se resolver, necessariamente eles não precisam vir até o Brasil, eles vão na embaixada brasileira pela qual está sendo representada no país que eles vivem. Nós então somos embaixadores do rei, pela qual qualquer assunto que trata-se sobre as questões divinas, nós representamos a Cristo aqui na terra. Então, que a gente possa entender basicamente qual é o nosso papel aqui na igreja. Bom, não importa aonde você vá, não importa o período, a igreja local protege o evangelho contra qualquer tipo de ataque. Então nós somos iguais, todos os membros são iguais em qualquer lugar, porque nós também protegemos a igreja de qualquer ataque. Ninguém vai atacar a igreja pela qual a gente está defendendo o evangelho do Senhor, porque nós somos iguais, seja aqui no Brasil, seja na Venezuela, que a igreja, como os irmãos sabem, nós temos um projeto lá de missionário, então seja nos Estados Unidos, seja em qualquer país da Europa, grandes países, seja em qualquer país onde é proibido proclamar o evangelho, em qualquer lugar, irmãos. Não existe perseguição à igreja onde os irmãos ficam quietos, porque todos defendem o evangelho. Então a igreja é igual em todos os lugares, os membros são iguais em qualquer lugar, porque nós somos representantes de Cristo, nós proclamamos o evangelho, nós defendemos a imagem de Deus para que ninguém zombe, e acima de tudo nós somos iguais em qualquer lugar, porque vivemos de fato em um lugar
inimigo, mas ainda assim honramos ao Senhor. Bom, vocês vão continuar então com a EBD ainda, mas a minha parte é essa. Que os irmãos continuem se dedicando à palavra e fiquem com Tudo bom? Vamos agora dar continuidade à nossa lição, nossa EBD, com o livro Membresia na Igreja, da 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Antes, vamos ler Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Nesse momento de pandemia, nesse momento de crise em que nós estamos em casa, né? Vamos continuar congregando e agora mais do que nunca fazendo cultos nos lares, o culto com nossas famílias, e sempre não podemos nos esquecer, né, de estarmos sempre lembrando de quem somos e o que estamos fazendo aqui nessa terra, né? Como diz o texto, o dia se aproxima e breve Cristo estará conosco. E nesse dia eu lhe pergunto, o que você terá para apresentar a Deus, né? Continuando a nossa lição. Em que medida a membresia é diferente em todos os lugares? Esse é o segundo tópico desta lição. E aqui nós vamos entender de que locais diferentes, igrejas locais em lugares diferentes, elas têm suas peculiaridades. As ferramentas são as mesmas: discipulado, ensino da palavra, oração, pregação, mas tem diferença cultural, tem diferença da sociedade em si. Locais diferentes, desafios diferentes. Você vai ter o desafio da complexidade social, né? Quanto maior e mais complexa a sociedade se torna, mais difícil é saber quem está com quem. Você está com Jesus? Não posso dizer, porque você só aparece no domingo de manhã ou no domingo à noite. Você mora a 30 minutos da igreja, você mora a 30 minutos da sua igreja local, e eu não faço ideia de como é a sua vida durante a semana. Nesse momento de pandemia, você sabe como está seu irmão? Você sabe do que ele precisa? Você tem acompanhado ele? Você tem estado em contato com algum dos seus irmãos? Nós temos idosos, temos crianças na igreja. Você se preocupou em entrar em contato com eles, saber se eles precisam de alguma coisa? Temos pessoas que teve seu cargo horário de trabalho cortado, alguns tiveram contratos suspensos. Você se preocupou com seu irmão, aqueles que nós chamamos de família, em saber se eles precisam de alguma coisa para comer e saber se precisam principalmente de oração, de ajuda? Bom, é complicado. Nós devemos sempre, não podemos nos esquecer de que nós somos uma família, nós somos o corpo e devemos cuidar uns dos outros. Essa lição ela vai nos mostrar que nós temos diferenças sociais, diferenças culturais, sociais para a igreja local e seus membros. Vai nos mostrar que em uma sociedade em que um muçulmano, por exemplo, uma sociedade muçulmana, em que um desses cidadãos se converte ao evangelho, ele é tido como traidor, ele é expulso de sua família, ele é deserdado, seu pai não o reconhece mais como filho. Nessa sociedade, nesse tipo de sociedade, fica mais claro saber quem é cristão e quem não é, porque você não tem nenhum prestígio social, ao contrário de uma sociedade como a nossa, de que é cultural, né, um país, entre aspas, evangélico. Mas há desafios para ele, para aquela sociedade, há desafios para essa sociedade. Na nossa sociedade, nós temos o desafio de ter que conciliar e ter que priorizar ficar até mais tarde no trabalho, ou estar na igreja com nossos membros e irmãos, trabalhar no domingo, ou saber que domingo é o dia do Senhor e se eu tenho a possibilidade de não ir trabalhar, eu não vou porque eu priorizo, né, estar adorando a Deus. Isso é o que essa lição vem trazer, né? A postura geral da sociedade perante o cristianismo
também afeta a capacidade da igreja de confirmar e supervisionar profissões de fé. Ironicamente, pode ser mais fácil, de certa forma, confirmar e supervisionar cristãos em uma sociedade exteriormente oposta ao Evangelho. Pense nas nações da Palestina do século I ou nas muçulmanas de hoje. Nesses lugares, há um desincentivo social para se identificar como igreja local. Dessa forma, as pessoas que se apresentam para o batismo são menos propensas a se envolver, tendo por objetivo obter aprovação social. Ou seja, nessa sociedade, aqueles que se entregam ao batismo, aqueles que se entregam a Cristo, elas são excluídas dessa sociedade. Elas não têm nenhuma vantagem em ser cristão, né? Em uma sociedade complexa, aulas para membros, por exemplo, ajuda você a saber exatamente de qual Jesus a igreja está falando. Entrevista formal de membros ajuda a igreja a saber qual Jesus você está falando. Ambas, as aulas e as entrevistas, também ajudam a preparar a expectativa de todos. Numa sociedade hoje em que diz que nós temos um Jesus que pode te resolver seus problemas financeiros, te dar cura daquela doença, curar aquele mal em que você vive, mas também nós temos o Jesus da Bíblia. O Jesus em que ele diz: vinde a mim. É o Jesus que diz que aquele que vier após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. E esse é o Jesus em que nós seguimos, né? Nós devemos estar sempre lembrando disso. Nós temos o Jesus que é o Salvador do mundo, e o Jesus em que o mundo fala que vai salvar a sua vida financeira, que vai salvar a sua saúde. E não é exatamente esse o foco principal. O foco principal é reconhecermos de que nós viemos para adorá-lo. Nós nascemos para adorá-lo, servi-lo e exaltá-lo. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que possamos identificar qual é o desafio que nós temos nessa nossa sociedade, e que possamos identificar como superar esses desafios e dar realmente importância àquilo que merece importância, que é o convívio com nossos irmãos, mas acima de tudo o convívio com Cristo. E eu lhe pergunto agora, nesse momento em que a sociedade está toda reclusa, em que estamos isolados em nossas casas, como está a sua vida com Cristo? Como está as suas devocionais? Qual é o tempo que você está dando a Ele? Se antes não tínhamos tempo, tem dado pelo menos 10% do seu tempo, ou menos que isso? Você tem lembrado de Cristo nesse momento? E com isso, passaremos para o próximo tópico. Bom dia, meus irmãos. Antes de mais nada, queria dizer que é motivo de muita alegria, muita satisfação, estarmos dando sequência, mantendo aí a nossa IBD ativa diante de tudo que nós estamos vivenciando, a dificuldade, a impossibilidade de estarmos nos reunindo, no método tradicional, nos reunindo aos domingos, pela manhã, mas embora não possamos desfrutar desse que eu considero como um grande privilégio, por outro lado também nós temos um privilégio e devemos louvar a Deus por isso, que é o privilégio de estarmos mantendo ativa a nossa IBD. Com esse recurso, através de vídeos, nós podemos manter não só a IBD, mas aí considerar aí também os irmãos que têm se esforçado para isso, se esforçado para manter não só a IBD, mas a programação da igreja de um modo geral, toda a programação da igreja. Nós temos aí o privilégio de estarmos ouvindo as pregações do pastor Marcelo, vendo os ensinamentos dele, ouvindo os ensinamentos do nosso pastor, e agora com a oportunidade de estarmos mantendo a nossa IBD, que é algo tão importante, para nós, para o nosso entendimento, para a nossa edificação, e isso é motivo de bastante alegria, E estarei dando sequência, a nossa IBD, que já foi iniciada pelo
pastor Marcelo, o Marcelinho e o Jonathan, e agora estarei dando continuidade, né, com um tópico falando da base bíblica. A base bíblica aí, o autor se referindo, né, dando como um exemplo para nós, uma pequena igreja da Ásia, uma pequena igreja com limitações tanto estruturais, né, como também dificuldade para se encontrar, para se reunirem, entre outras dificuldades. Mas essa igreja, embora tanta dificuldade, ela mantinha uma base bíblica sólida, né? Isso é assim muito admirável, né? Embora na verdade seja mais que obrigação, né? Toda igreja tem que ter uma base bíblica, mas sabemos que não é dessa forma que acontece muitas das vezes, né? Não é dessa forma. Mas aí um exemplo de uma igreja com tanta limitação que pratica isso, e igrejas que têm recursos melhores e não praticam da maneira que deveria praticar. E essa igreja, né, que evidenciava essa base bíblica da seguinte forma, né, na inclusão de novos membros na igreja, eles tinham um processo que consistia em 4 etapas. 4 etapas que iniciava-se, né, com uma conversa com os presbíteros. Esse indivíduo, né, esse indivíduo, ele teria uma entrevista, teria uma conversa, né, um bate-papo, né. No caso aqui nessa igreja ela tinha dois presbíteros, né. Então haveria uma conversa, né, com os presbíteros, né, com a liderança ali, para saber, né, se de fato esse indivíduo ele se arrependeu, né, se ele conhece de fato o Evangelho. Depois dessa conversa, tendo essa confirmação que ele se arrependeu, que ele conhece de fato o Evangelho, ele seria solicitado que ele fizesse uma profissão de fé, né, diante da igreja, diante dos membros ali, onde fariam-lhes perguntas, né, ali com os presbíteros direcionando, né, e depois a igreja ela entraria no consenso, né, ela entraria no consenso para confirmar, né, chegar à conclusão se esse indivíduo ele está pronto, se ele está preparado, ou se ele necessitaria de um pouco mais de tempo para se preparar, né. E por final, né, na etapa final, a igreja dará sua confirmação por meio do batismo, que oficialmente acolhe o indivíduo na Assembleia, né? Então essas 4 etapas, se nós pararmos para ver, fica muito claro, né, que é uma igreja com base bíblica, né, que demonstrava uma base bíblica, porque, meus irmãos, eles, como muitas igrejas, poderiam simplesmente não ter essa preocupação, né, de saber, né, de ter a confirmação se o irmão conhece mesmo o Evangelho, se o irmão se arrependeu, se o irmão está de fato preparado para ser inserido na membresia. Haveria haveria simplesmente a vontade de ter mais um, né? Mais um, sem o zelo por esse indivíduo. E o que não acontece nessa igreja aqui, né? Eles estão de fato aqui demonstrando uma preocupação, né? Não só com esse irmão, mas a preocupação em preservar, né? Em zelar, em ter o zelo pelo nome do Senhor. E isso de fato eles demonstram uma base bíblica. O próprio autor ele afirma da seguinte forma, ele diz o seguinte: acredito que essa pequena congregação na Ásia Central nos proporciona uma base bíblica. Ela não tem toda a estrutura da minha própria igreja, mas afirmaria que ela cumpre os critérios do Novo Testamento na membresia na igreja. Aí diz assim: fica claro para todos quem são os membros, mesmo sem uma lista formal. Todos sabem quem se arrependeu e creu, quem não creu.
Depois, a igreja considera cuidadosamente a profissão de fé para assegurar fidelidade. Depois, cada membro, incluindo os presbíteros, submetem-se à supervisão de toda a igreja. Mesmo que não haja votos na igreja, é fácil haver um consenso em um grupo de 15, 20 pessoas. A igreja pratica a disciplina, tanto para manter a pureza da igreja, quanto para amar o indivíduo que peca. Então fica claro, essa igreja aí, ela ir cumprindo, né, os critérios do Novo Testamento de membresia na igreja, tendo a preocupação com os membros que estão sendo inseridos, né, e dando a exemplo aí da igreja primitiva, né, havendo ali uma unanimidade, né, entre os irmãos, desejo de manter isso, né, essa base bíblica de uma tal forma que todos os irmãos eles caminham na mesma direção, né, que é Cristo, né, e eles se esforçam para isso, né, com o intuito também de preservar, né, o nome do Senhor, né, o zelo pelo nome do Senhor. E embora, né, falar da nossa igreja é algo que certamente nós louvamos a Deus, né, porque a nossa igreja ela cumpre também a esses pré-requisitos, né, ela tem essa prática, não de uma maneira idêntica, né, são situações diferentes, mas ela caminha na mesma direção, né, desses exemplos que aqui nós citamos, né, trazido pelo autor que eu acabei de mostrar para vocês. Louvo a Deus pela nossa igreja, né, pelo nosso pastor, né, que tem essa consciência, né, que é um homem de Deus, que tem um zelo pela palavra do Senhor, e isso é muito bom, né, isso é muito bom. Mas sabemos que nem em todos os lugares isso acontece, né, sabemos que tem muitos outros igrejas que ela não tem isso como prioridade, né, podemos dizer assim, e a preocupação ela limita-se apenas a ver a igreja crescer, né, a igreja crescer não importa como, né, não importa como, na verdade, e não sei se, né, nem se dá para considerar como igreja, né, mas muitos até com outras finalidades, né, com fins lucrativos, mas não vem ao caso falar a respeito disso, apenas esse exemplo positivo, né, dessa igreja que tem uma base bíblica, uma igreja que cumpre os critérios do Novo Testamento de membresia na igreja, e uma igreja, né, que tem Jesus como a pedra fundamental, né, pedra fundamental. Essa palavra base bíblica é muito, muito interessante, né, porque a base ela é que sustenta, né, toda a estrutura, né. Uma casa com a base bem feita, ela tem um suporte muito bom, mas quando a sua base é mal feita, nós sabemos, né, o que vai acontecer, o que tende a acontecer. Então, o fato de sabermos que a igreja tem Jesus como pedra fundamental, né, como Jesus falou com Pedro, né, naquele discurso lá em Mateus 18:16, se não me engano, na verdade 16:18 ao contrário, Mateus 16:18, quando discípulos são interrogados por Jesus Cristo, né, a respeito de quem os homens dizem que ele é, aí muitos dizem que é João Batista, outros dizem Elias, Jeremias, e pergunta aos discípulos, e vocês? Aí Pedro, né, ali sempre com aquele jeitão dele, vai e afirma, né, tu és Cristo, e aí Jesus afirma, né, que é uma revelação, né, do Espírito Santo, e que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí tem um entendimento errado, a interpretação errada de muitos que considera Pedro, né, como a pedra fundamental da igreja,
mas sabemos que Jesus não está falando disso, né? Talvez não tenha um tempo suficiente para esclarecer, para falar, mas nós entendemos, né, que Pedro apenas ali no significado do seu nome, né, no grego, entendemos que Pedros, apenas uma pedra pequena ou fragmentos de pedra. E Jesus fala, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra a qual Jesus está se referindo é ele próprio. Pedro apenas um fragmento de pedra, né? Petros, a pedra, né? A qual Jesus está se referindo a ele próprio, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a igreja que está edificada sobre essa pedra, né? Certamente ela tende a crescer, tende a prosperar, né? Tende a seguir o caminho certo, né? Independente de quaisquer coisas, talvez aos olhos humanos não haja uma progressão, mas para os olhos de Deus, né? E para quem tem um entendimento correto, sabe que o crescimento nele não é necessariamente demonstrado através da quantidade de pessoas, né? Não que a quantidade de pessoas também possa ser uma coisa negativa, não, claro que não, mas o crescimento da igreja ela não está diretamente ligado a isso, né? O crescimento da igreja não está diretamente ligado a isso. Podemos ter uma igreja pequena, né? Mas uma igreja que segue a palavra de Deus, uma igreja que tem base bíblica, uma igreja que está fundamentada na verdade, a igreja que tem Jesus como a pedra fundamental, né? Independente da quantidade de pessoas. E nós temos aí o exemplo, né, dessa igreja aí na Ásia, uma igreja pequena, limitada, mas que segue os princípios. Que nós, né, como membros, né, como membros de uma igreja, fazemos parte, né, que possamos colocar em prática, né, possamos colocar em prática. A igreja tem uma base bíblica, né, falar da nossa igreja, o nosso pastor, ele nos ensina o correto, mas cabe a nós, né, colocarmos em prática, né. Cabe a nós avaliarmos, né? Fazer uma autoanálise das nossas vidas, porque a nossa vida certamente ela não limita-se só aos momentos pelo qual nós estamos reunidos na igreja. É muito além disso, né? Muito além disso, nós temos um nome a zelar, né? O nome do Senhor Jesus Cristo. Nós representamos Ele, né? Nós representamos, e as nossas atitudes negativas com certeza trará aí algo negativo, né? As pessoas nos olharão de uma forma negativa, mas de uma forma contrária, se nós agirmos da maneira correta, agradando ao nosso Senhor, né? Independente do meio ao qual nós estamos inseridos, se é distante da presença dos irmãos, mas o nosso testemunho é bom, a nossa atitude é de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, é de acordo com aquilo que nós aprendemos e que nós ensinamos também, vivemos o que nós ensinamos, né? Vivemos o que nós pregamos. Certamente Deus se agradará disso, e a igreja será uma igreja forte, né? Então cabe a cada um de nós, né, fazer essa autoavaliação, né? Eu sou membro de uma igreja séria, mas de nada vale se a minha atitude não é correta, né? De nada valeria se, como era como Isaías, né, falou, em Isaías, né, Deus falando que esse povo ele se aproximava com sua boca e com os seus lábios, mas se afastava com o coração, e o seu temor, né, consistia apenas a mandamentos de homens a qual foram instruídos. Certamente, se o nosso coração não tiver em Jesus,
não aproximarmos dele de coração, seríamos apenas religiosos, né? E não é isso, né, a maneira correta, que estejamos distante disso e que o nosso coração de fato esteja no Senhor, né, esteja na sua obra, esteja em priorizar o seu reino, que estejamos atentos a todas as distrações, que a nossa, assim como a nossa igreja, a nossa base também, a nossa base seja bíblica, entendeu? Tenhamos uma base bíblica mesmo, uma base bíblica sólida, né? Uma base bíblica sólida, e possamos evidenciar isso, né? As nossas atitudes possam demonstrar isso, que nós temos essa base bíblica sólida e que o mundo veja isso, independente de qualquer coisa. Amém, meus queridos? Que o Senhor possa estar nos abençoando e permanecemos aí, né, com o pastor Marcelo, né, que fará a conclusão, e até a próxima. Então, meus irmãos, grande desafio, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós aprendemos que, sem dúvida alguma, há diferenças entre as igrejas locais, né? Mas nós, na condição de embaixadores de Cristo, nós temos que olhar para a sua palavra e ensinar ao mundo o que o Senhor nos ensinou. A nossa mensagem, ela começa pelo nosso testemunho, pela vida que eu e você levamos, e particularmente, e a maneira que nós vivemos como família, como corpo de Cristo, não é? Quando nós pensamos, por exemplo, que o mundo ele tem uma concepção errada sobre amor, né? Entende que o amor ele é um sentimento, uma expressão que se manifesta dependendo do seu estado emocional, mas nós aprendemos na palavra de que o amor ele é uma decisão, ele é uma atitude. E então o nosso mundo, as pessoas que vivem à nossa volta, elas amam e deixam de amar com muita facilidade, porque como entendem que o amor é um sentimento, as circunstâncias vão ser determinantes. Se você me faz bem, eu te amo. Se você não me faz bem, eu te odeio. Então a igreja tem muita responsabilidade em viver aquilo que o Senhor manifestou a nós. Primeiramente, a sua misericórdia. O evangelista João nos diz, no capítulo 13, que não há amor maior do que este, de alguém dar a sua vida por amor pelo seu amigo. Isso é misericórdia de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou a si mesmo. Nos amou provando isso, manifestando esse amor na cruz. Pura misericórdia de Deus. Ele demonstra sua misericórdia e também essa misericórdia para que nós sejamos livres para obedecê-lo. Somos chamados então à obediência, né? Jesus disse, olha, se vocês amarem e obedecerem minha palavra, vocês serão chamados meus discípulos. Então nós temos que ser cumpridores da palavra. Ainda que haja diferença entre as igrejas locais, nós temos que evidenciar ao mundo a sua misericórdia e o amor que Ele tem por nós. E aí fica uma pergunta no final dessa lição. É fácil amar? É fácil conviver? E eu sei que a resposta do seu coração é a mesma que o meu. Não é fácil. Quando nós pensamos na nossa limitação, quando nós pensamos com o nosso coração do velho homem, se nós pensarmos assim, é impossível. É Cristo, né, que nos faz perdoar, é Cristo que nos faz amar, é Cristo que nos faz caminhar juntos, superar as dificuldades. Então, esse é o nosso testemunho ao mundo, né? Amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Não por causa de circunstâncias, não porque estamos sendo agradados, né? Mas por causa de Cristo. Então, sejamos membros do corpo
que honrem o Senhor. Busque na sua vida pessoal viver exatamente aquilo que a gente se propõe em nossas palavras, viver o cristianismo. Cristianismo é um movimento, é um estilo de vida daqueles que seguem a Cristo. Então, nesse final de lição, se pergunte que tipo de membro do corpo você tem sido. Você tem amado como Jesus mandou amar. Você tem suportado, você tem perdoado como o Senhor fez por nós e nos ensinou a fazer. Isso então vai nos fazer crescer, cumprir com o propósito de Deus e fazer com que o mundo olhe para nós e perceba que há algo de diferente em nós. Somos pecadores, mas pecadores em que o Senhor agiu poderosamente em nossas vidas, nos libertando e nos dando a esperança. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Particularmente nesse tempo, nós estamos juntos, que haja uma reflexão madura com a intenção de agradá-lo mais, de servi-lo mais. E quando estivermos livres para nos reunir, para ter contato com as pessoas, que haja em nós um ardor evangelístico, que haja um propósito, uma intenção de nos relacionarmos com as pessoas a fim de proclamar o Evangelho, de fazer discípulos, que seja um novo tempo em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe.